Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Como foi louvado o último cântico, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence ao nosso Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero te convidar para a gente ler a palavra de Deus. Após a leitura a gente vai estar orando. Eu quero te convidar para você abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 33. Amém? Um versículo já bem conhecido de todos nós, bem conhecido do povo de Deus, que é Jeremias 33, versículo 3. Amém? Vamos ler? Está escrito na palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, em nome de Jesus, desde já eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando para ministrar a tua palavra nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor também está dando para o teu povo, para ouvir e alimentar dessa palavra rica, dessa palavra poderosa que é a tua palavra. Fale comigo, Senhor, fale com a tua igreja, fale com aqueles que estão também nos acompanhando agora, através, ó Deus, do canal do YouTube. Que o Senhor possa falar com cada um nessa noite de maneira grande e de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Pode assentar, igreja. Glória a Deus. Igreja, esse versículo que nós lemos da palavra do Senhor nessa noite é um versículo muito conhecido pelo povo de Deus. Ele é um versículo muito conhecido por aqueles que conhecem o nosso Deus, que busca Ele e que é servido por Ele. Servido, eu digo no sentido de Deus estar respondendo. Nós, como servos de Deus, nós não somos merecedores daquilo que Deus tem feito por nossas vidas, mas Ele é bom, e a palavra de Deus vai dizer que a tua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado. Clama a mim e responder-te-ei. Aleluias. Olha, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, se você ler esse capítulo de número 33, não só esse capítulo, mas se você ler todo o livro de Jeremias e meditar nessa palavra, você vai perceber que quando Deus fala com Jeremias, quando Deus chama ele, quando ele vai ouvir a voz de Deus, ele está preso. Jeremias está preso, e mesmo preso, ele dá ouvido à voz do Senhor. Jeremias havia sido preso porque ele profetizava mensagens que eram consideradas impopulares.
e ameaçadoras para o rei e os líderes de Judá. Jeremias, ele foi preso pelo motivo de falar a verdade. E eu gostaria de falar com você nessa noite, que quando nós falamos a verdade, quando nós anunciamos a verdade, hoje você talvez aqui, principalmente no Brasil, você não vai ser preso por anunciar o reino de Deus, por anunciar a palavra, por anunciar as boas novas, mas também por anunciar e denunciar o pecado. Jeremias estava ali denunciando também o pecado, e o motivo do anúncio de Jeremias, daquilo que ele profetizava, é porque o povo estava na desobediência. E quando você anuncia, que você dá um recado para o povo que há uma necessidade de conserto, há uma necessidade de mudança de vida, as pessoas não aceitam aquilo que você está denunciando, ou o povo não aceita aquilo que você está anunciando. E Jeremias, por esse motivo, ele foi preso por causa daquilo que ele profetizava, daquilo que ele falava e daquilo que ele anunciava. Olha, especificamente no contexto de Jeremias 33, ele estava preso no pátio da guarda por ordem do rei Zedequias de Judá. E o que Jeremias anunciava? Jeremias, ele seria entregue nas mãos dos babilônios. O rei Zedequias seria levado cativo à Babilônia. Ele anuncia, que eles seriam entregues, que Jerusalém seria entregue nas mãos dos babilônios. A cidade seria destruída por causa da desobediência do povo de Deus. E essas palavras eram vistas como desmoralizantes e traidoras, especialmente em um momento de guerra contra a Babilônia. As palavras de Jeremias deixa bem claro para nós, preste atenção, que mesmo em tempos difíceis, mesmo nos piores momentos de nossa vida, Deus está nos convidando a buscá-lo. Porque Jeremias, imagina, ele estava numa situação difícil, preso. E quando você está preso, a pessoa está presa, ela não sabe o que vai acontecer na prisão ou após. Mas mesmo assim, Deus fala com Jeremias e ele dá ouvido à voz de Deus. E o Senhor diz para ele: clama a mim. Ele convida o que? Jeremias a orar, a clamar. E o que é um clamor? Eu gosto sempre de dizer que uma oração é um coração aberto falando com Deus. É você se abrindo para Deus. O que a gente pode interpretar como um clamor? Veja bem, eu vou dizer aqui, vou citar um exemplo. A casa da irmã Fátima, vou citar a casa da irmã Fátima. É só uma interpretação, uma comparação, viu, irmã Fátima? Está pegando fogo. E começa o fogo lastrar, pega no colchão, pega no guarda-roupa.
como a irmã Fátima, ela vai chegar na janela da casa dela e pedir um socorro. Ela vai, digamos que está passando lá o irmão William. Ela vai dizer para ele assim: ô irmão William, aqui minha casa está pegando fogo. Ela não vai dizer desse jeito. Ela vai abrir a boca, ela vai clamar, ela vai gritar, ela vai suplicar pelo socorro. Porque quando nós clamamos, quando Deus fala para Jeremias clamar, é porque Deus também está vendo a sua aflição, Deus está vendo a sua condição, e Deus está vendo que sem a ajuda dele, sem a intervenção divina, Jeremias não ia sair daquela situação. E às vezes, eu e você, não clamamos a Deus como devemos clamar. Nós devemos clamar a Deus, muitas das vezes com lágrimas, para que o Senhor veja que o nosso clamor é verdadeiro, para que o Senhor veja que o meu clamor está saindo lá do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Deus não vai intervir na minha vida, na minha situação, enquanto eu não clamar a Ele por socorro e por misericórdia. O clamor significa a dependência dEle. Clamar a Deus significa que nós não vamos sair de tal situação se não for pela intervenção divina, se não for pelo socorro, se não for pela mão santa do Senhor. Há situação na minha vida, há situação na sua vida, que ela não vai ter uma solução enquanto não acontecer um clamor que saia realmente lá do fundo do nosso coração, o clamor com dor na alma, com sentimentos, o clamor com expressão a Deus, dizendo para Ele que nós não vamos conseguir. A pessoa que clama, ela clama com força, e ela clama pedindo socorro, ela clama numa condição de mostrar para Deus que ela não tem saída, ela não vai conseguir sair de tal situação se não for pelo socorro e pela misericórdia de Deus. Jeremias, ele ouve essa palavra de Deus, sabe, que Deus está convidando ele para orar, para buscar, para clamar. Que muitas das vezes a nossa oração é uma oração superficial. Eu já vi pessoas dizerem, e não é mentira, que há oração que às vezes ela não sai nem do teto, não atravessa nem o teto da igreja, porque é uma oração fria, é uma oração que não tem determinação, é uma oração que como se eu estivesse conversando ali com o meu irmão Marconi, uma conversa, um diálogo comum. Não, com Deus é diferente. Quando Ele fala que tem que clamar, porque é uma exigência do Senhor, porque Ele quer ver saindo do fundo do seu coração a necessidade de ter a presença dEle, de ter a ajuda dEle na sua vida. Esse que é o verdadeiro clamor. Deus, Ele pede para que Jeremias clama, e Deus está pedindo para que nós clamamos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer também ter um relacionamento íntimo com nós, comigo e com você. Um relacionamento com Deus é uma conexão íntima e pessoal, que se desenvolve através de quê? Da fé, da oração e do estudo da palavra, né? Do estudo, da meditação na palavra de Deus. Esse é
a maneira de ter um relacionamento com o Senhor. É uma experiência transformadora que pode proporcionar paz, esperança e um sentido de pertencimento. Entenderam bem? Através, sabe, de uma relação íntima com Deus, através da oração, da leitura da palavra, do jejum. Foi dito isso aqui na quarta-feira. Eu não estava aqui presente, mas eu assisti o culto online. Então, através dessas coisas, dessas atitudes, nós passamos a ter com Deus um relacionamento mais perto, mais íntimo com Deus, sabe? E a esperança nossa com Deus nos mostra e toca lá no nosso coração que nós pertencemos a Ele, que nós temos um Deus, que nós fomos comprados por um preço muito alto. Olha, meu irmão, minha irmã, você também que está nos acompanhando aí, eu quero te dizer uma coisa: passe a ter mais intimidade com Deus, passe a clamar a Deus no momento das suas aflições, porque Deus vai te ouvir. Deus é maravilhoso. A oração é um ato, meu irmão, minha irmã, um ato de dependência. Nós estamos dizendo a Deus que nós dependemos dEle. Nós dependemos da sua presença. Nós dependemos, sabe, da mão do Senhor conosco, nos guiando e nos dando a proteção. Clamar vai além de orar. Clamar é orar com intensidade, é com sinceridade. Clamar é dizer a Deus que nós temos urgência de uma resposta. E Deus vai olhar para a minha e para a sua situação e vai nos responder. A Bíblia diz da aflição e o clamor de duas mulheres distintas na Bíblia, que obtiveram respostas. Eu quero citar duas aqui. Primeiro é a mulher que herdou uma dívida e clamou o profeta. Ao clamar a Deus e suplicar a resposta, Deus ouviu a sua oração. Deus usou o homem de Deus. Está lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Você imagina uma mulher, foi pregado, ministrado isso há poucos dias, aqui na igreja. Você imagina uma mulher que o seu marido, seu companheiro, seu esposo, era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele servia a Deus. Mas a história, o fato narrado pela palavra de Deus, diz que aquele homem, ele morre. E ao partir, ele deixa uma dívida para sua companheira. E eu quero dizer para você que isso aí é realidade nos dias de hoje. Eu conheço pessoas, conheço mulher que não sabia da situação financeira do marido, eu conheço. E ele partiu e deixou a mulher endividada. E se ela não tomasse uma posição de ir ao banco e financiar novamente a casa dela ali, de colocar, financiar sua dívida, aliás, ela ia perder a casa dela, porque a casa dela já estava sendo leiloada. Ela não sabia disso. Ela ficou sabendo depois da morte do marido. Quando ela foi receber o seguro dele, tinha um seguro que ela recebeu mais de 100 mil reais, mas quando ela viu, ele tinha uma dívida de quase 500.
Eu quero dizer para você, essa mulher, ela herdou uma dívida do marido. Eu não sei se ela sabia, o texto não diz, ou se ela não sabia, mas eu sei que a Bíblia diz que ela herdou uma dívida. E quando vieram para pegar o seu filho, ela correu atrás do homem de Deus. Eu quero te dizer, você, homem de Deus que está aqui nessa noite, você que é mulher de Deus que está aqui nessa noite, fique sabendo, você é um instrumento de Deus para ser usado em momentos difíceis na vida do outro. Deus usou ali o homem de Deus para intervir em uma situação, e o milagre aconteceu, e aquela mulher pagou a sua dívida, e a Bíblia diz que ela viveu do resto. Mas isso veio após um clamor, isso veio após ela derramar lágrimas, porque muitas das vezes nós achamos que estamos orando, achamos que estamos clamando a Deus, e às vezes nós não estamos clamando coisíssima nenhuma, porque quando você clama a Deus, Deus não vai deixar de te ouvir, Deus não vai deixar de responder às suas orações. Aleluias, glória a Deus. E eu quero citar outra mulher que clamou a Deus também, foi Ana. Ana, inconformada com a situação que vivia, sem ter um filho, ela clamou ao Senhor em oração, que o Senhor mudasse o quadro da sua vida. Ana determinou a vitória, e a bênção foi completa na sua vida. 1 Samuel 1, de 9 a 24. A Bíblia diz que ela entrou para o templo, ela tomou uma decisão. A nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, ela é feita de decisões. Às vezes são decisões ruins, às vezes quando nós não buscamos a Deus, quando nós vivemos na carnalidade, quando nós vivemos no superficial e achamos que nós somos capazes de resolver alguma coisa, nós não somos capazes de resolver nada. E aí às vezes a nossa decisão é ruim, a nossa decisão pode nos levar para o abismo. Mas quando nosso coração é voltado para Deus, a nossa vida é uma vida, sabe, diante de Deus, uma vida com respeito ao nosso Deus. Quando é uma vida de temor, Deus, os nossos pensamentos e as nossas atitudes e as nossas decisões vai ser para a melhoria da nossa vida, para o nosso crescimento espiritual em todos os sentidos. Ela tomou uma decisão, e a Bíblia diz que ela entra no templo e ela começa a chorar silenciosamente, e ela começa a derramar lágrimas. O sacerdote chega perto dela e pensou que ela até estava embriagada. E Deus, Ele ouve as nossas orações quando nós clamamos, quando nós derramamos aos pés do Senhor. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Em tempos, meu amado irmão e minha amada irmã, de dificuldades, não se cale. Está difícil a vida? Está cheio de problemas, a situação está ruim. Muitos fecham a sua boca quando está passando por uma situação dessa. Muitos jogam a toalha, desistem e não seguem o seu caminho. Mas Deus pode, às vezes, até permitir que em alguns momentos nós passamos por dificuldades. Mas tem uma coisa: Deus não vai fechar a sua boca para que você não clame. Deus te deu a boca, deu sua língua, seus lábios, para que você abra e clame a Ele em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de dificuldade. Nós servimos a um Deus
do impossível. Nós servimos a um Deus do milagre, um Deus que faz. Eu não desisto. Eu sou daqueles que não desistem. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando, com certeza você também é um desses insistente. Insista, clame, chore aos pés do Senhor, que a resposta virá. Nós clamamos por necessidade, nós clamamos por socorro urgente diante de Deus, porque nós precisamos dele. Aleluia. A promessa, quando a palavra de Deus diz aí, clama a mim e responder-te-ei. Preste atenção. Aqui, Deus está fazendo uma declaração, uma promessa para mim e para você. Ele está dizendo, clama que eu irei te responder. Clama que eu darei a resposta. Aquilo que você está clamando não ficará calado, não ficará sem resposta. Deus vai te dar, porque é promessa dele, a promessa da resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Deus ouve e responde segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A resposta, às vezes, ela pode ser imediata para a minha vida e para a sua, mas às vezes ela pode até demorar, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Mas o que eu tenho que colocar dentro do meu coração é que mesmo que a resposta não venha hoje, não venha amanhã, eu tenho que colocar dentro de mim que eu creio que no tempo de Deus ela vai chegar. Se você está buscando a Deus, se você está clamando o Senhor por algo na sua vida, continue clamando, continue buscando, porque a vitória vai chegar na sua vida. Aleluias. Confie que Deus responde no tempo e modo certo. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Aqui está a revelação de Deus. No início eu não sei se eu disse aqui para vocês o título que eu daria a esse sermão. Eu nem sei se eu falei. Se eu não falei, esse sermão, o título que eu coloquei nele, a resposta do clamor. A resposta do clamor de Deus nos revela aquilo que eu não sei, aquilo que eu não imagino. Deus está falando aqui, olha, anunciar-te aí coisas grandes. Você sabe o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo para mim e para você, olha, mesmo que você pense que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Mesmo que você pense que sabe, você não sabe nada. E Deus está falando com você nessa noite. Eu quero anunciar a você coisas que você nem imagina. Eu quero anunciar para a tua vida coisas que você nem pensa. Deus quer anunciar para mim e para você algo que nós nem imaginamos. Nós pensamos que sabemos. Quando eu comecei a meditar nesse sermão, eu pensei, Senhor, às vezes você estuda, e acha que às vezes sabe alguma coisa. Eu comecei a pensar a respeito de uma palavra que eu tive com o pastor Edmilson essa semana. Eu pensei, meu Deus, o que eu fui fazer? A respeito de um treinamento que vai ter no sábado. E eu falei assim, mas será que eu preciso fazer esse treinamento? Porque já estudei, já fiz curso disso, fiz teologia,
Antes de fazer teologia, eu fiz curso de evangelismo, sou evangelista, formei junto com o pastor para evangelismo, não é, pastor? Mas será que eu preciso disso ainda? Quando eu olhei isso aqui, Deus me revelou que eu não sei nada. Entendeu? Você entendeu? Deus começou a me revelar. Você não sabe nada. Eu ainda tenho muito que te ensinar. Deus falou comigo, eu ainda tenho muito que fazer na tua vida, Lúcio. Eu ainda vou mudar muita coisa em você. Eu ainda vou te usar muito. Deus começou a falar comigo. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus, Ele quer revelar em você as promessas deles, grandes e ocultas, aquilo que o ser humano não pode descobrir por si mesmo. Grandes e ocultas significa que nós não vamos descobrir através do nosso conhecimento. Entenderam só? Mas nós vamos descobrir através do conhecer Deus. A Bíblia diz que nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Deus está mandando. Eu quero te dizer nessa noite: busque com Deus, busque a Deus. Ore, mas ore com expectativa de resposta. Pois Deus, Ele quer revelar mistérios e propósitos na minha e na sua vida. Eu já estou encerrando. Jeremias, ele estava preso, mas suas orações estavam livres para alcançar o céu. É como eu disse há pouco, você pode estar sendo interrompido por dificuldades, por problemas, muitos ainda estão enfermos, mas eu quero te dizer que Deus está te dando a oportunidade de clamar, de buscar a Ele, para que Ele possa revelar a você o poder e a força que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus continua me convidando e Deus continua te convidando nessa noite. Deus continua nos convidando. Clame, meu amado irmão. Clame, minha irmã. Você que está nos acompanhando, clame. Clame a Deus. Busque Ele. Porque, com certeza, você vai receber dEle a revelação daquilo que você está buscando, daquilo que você nem imagina. A verdade de Deus vai ser sobre a tua vida. E aquilo às vezes que Deus quer revelar para mim e quer revelar para você, é algo que vai transformar a nossa vida. É algo que vai mudar o nosso ser, mudar o nosso destino, mudar as nossas atitudes. O que Deus quer revelar para mim e para você é aquilo que vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar a nossa pequena fé. Deus vai mostrar para mim e para você que Ele é capaz de transformar e mudar a nossa vida, mudar o nosso trajeto, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de buscá-lo, a nossa maneira, inclusive, de interceder pelas outras pessoas. Porque a partir desse momento, a nossa fé vai ser baseada na palavra de Deus e vai ser, sabe, a nossa fé vai ser transformada numa fé grande, numa fé para mudar a nossa vida e também a vida daqueles que conosco estão convivendo. Quando você começar a clamar por uma pessoa, você vai ver que a vida dela vai ser transformada, vai ser mudada, porque no seu coração há uma determinação.
E nós precisamos de determinar algo forte na nossa vida. E o que eu quero dizer para você nisso? Nós precisamos de determinar a nossa maneira de buscar o Senhor, a nossa dependência de viver para Ele e com Ele, de viver junto dEle, e não desistir daquilo que Deus já planejou, já sonhou para a tua vida, e às vezes nós desistimos. Clama ao Senhor, clama pela tua vida, clame pela tua família, clame para mudar a direção da vida daqueles que precisam de mudança. Clame pelo perdão, para que Deus perdoa, para que Deus transforme, quebra os corações endurecidos. Clame pela família, pelos amigos. Clame, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está revelando para a nossa vida nessa noite. Você tem clamado a Deus? Você tem clamado a Deus? Se você tem clamado a Deus, você está pronto para receber de Deus as grandes revelações dele para a tua vida? Eu não quero hoje te convidar para vir aqui na frente. Eu não vou convidar você para vir aqui. Mas eu quero fazer uma coisa, quero te convidar para ficar em pé. Eu quero te convidar para que você fique em pé no seu lugar. Que você, sabe, meu irmão ou minha irmã, você que está na sua casa, eu não sei o que você está passando, sua situação, mas eu quero te convidar nesse momento. Clame a Deus com todas as suas forças, rasgue o seu coração. Os salmos não são todos escritos por Davi, mas grande parte deles são. E você vê Davi clamando o Senhor. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E eu quero te falar nessa noite, clame a Deus, rasgue o seu coração nessa noite, que aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, aquilo que você tem buscado e pedido a Deus, será revelado nessa noite. Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar, mas eu gostaria de ouvir você orando também. Todos que estão aqui têm uma causa, todos que estão aqui têm um problema. Não adianta falarmos que não tem, porque nós temos. Cada um tem uma dificuldade, mas só que nós temos uma dificuldade, mas só que nós temos um Deus que é maior do que todos os problemas, é maior do que todas as dificuldades. Deus é maior, Deus é grande, Ele é capaz de romper todas as barreiras que às vezes têm atrapalhado a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como nós temos que aprender a aclamar o Senhor, como, Senhor, nós temos que aprender a buscar de Ti, ó Deus, a resposta para a nossa situação e para a nossa vida, Senhor. Deus, olha para a situação desse irmão, olha para a situação dessa irmã, ó Deus, às vezes não está encontrando força para abrir a boca para clamar, mas eu te peço que o Senhor toque, Pai querido, nessa vida, na vida desse irmão, dessa irmã, e mostre e revele para ele que ele tem que clamar ao Senhor, como o Senhor disse para o profeta, como o profeta anunciou. Deus nos mostra, nos manda, nos determina, Senhor, para que nós possamos clamar a Ti no tempo das nossas aflições, e que o Senhor possa responder às nossas orações. Deus, entra com misericórdia, entra, Senhor, com solução na vida dessa igreja que estão enfermos, Senhor. Oh, meu Deus, quantos milagres a Tua palavra diz que o Senhor já fez. A Tua palavra descreve os milagres que a ciência não é capaz de entender, Senhor. Por isso eu creio no milagre do Senhor agora. Visita essa irmã que está enferma, visita esse irmão que está enfermo.
enfermo. Visita essa família que às vezes já perdeu a esperança da cura, Senhor. E hoje nós estamos te clamando, Senhor, certo da vitória, certo que o Senhor está nos ouvindo, porque a tua palavra não diz simplesmente para clamar, mas a tua palavra nos revela que se clamarmos, o Senhor dará a resposta. E a resposta do Senhor é boa, a resposta do Senhor é perfeita. Vai de encontro para aqueles que estão nos lares agora, estão nas suas casas nos acompanhando, mas a sua vida está precisando de uma mudança, de uma transformação, Pai. Ó Deus, ensina, Senhor, essa vida a clamar, a chorar. Às vezes nós não derramamos mais lágrimas, Senhor. Às vezes não sai lágrimas dos nossos olhos mais. E o Senhor quer ouvir de nós um clamor sincero, um clamor genuíno, um clamor que sai lá do fundo do nosso coração, para que a resposta seja boa para a nossa vida, seja agradável para a nossa vida, que o socorro possa vir no tempo certo, e que a nossa vida possa ser mudada, que a saúde possa chegar com força na nossa família. Pai querido, que o mal caia por terra, que o inimigo seja derrotado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse irmão, abençoa essa irmã. Dá, Senhor, para ela, a partir de hoje, um coração novo, um coração de fé, mas um coração quebrantado, capaz de reconhecer que só o Senhor é o que ouve e que responde o nosso clamor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus mude a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.